Segundos após a entrada da Lily no banheiro, o Paul entrou no campo de visão da câmera. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito. Vou contar esse caso chocante hoje para vocês. Se você gostar do meu trabalho, inscreva-se e comente aqui embaixo. Esse canal é novo, estou começando agora e eu preciso da sua ajuda. Eu ainda não sou monetizado, preciso atingir no mínimo 500 inscritos e mais de 20 mil horas de vídeos assistidos. Então eu espero que você goste. Vou narrar o caso e, ao fim, eu compartilho a minha perspectiva psicológica. No coração do distrito comercial de Sydney, St. Andrews, a Cathedral School, ergue-se como um monumento à tradição e à excelência educacional. Fundada no século XIX, a instituição é um labirinto de arquitetura gótica e instalações modernas, um ambiente onde a elite da cidade confia a formação de seus filhos e onde a segurança é considerada um dado absoluto. Foi dentro dos muros dessa instituição de prestígio que as vidas de Lily James e Paul Tijensen convergiram. Primeiro como alunos e anos mais tarde como funcionários. Lily James, aos 21 anos, era presença luminosa nos corredores da escola. Tendo se formado na instituição em 2020, ela retornou ao ambiente familiar para trabalhar como treinadora de polo aquático. Descrita invariavelmente como uma jovem vibrante, energética e profundamente conectada à comunidade escolar, a Lily estava no início da sua vida adulta, traçando planos para o futuro e dedicando-se ao esporte que amava. O Paul, 3 anos mais velho, compartilhava uma trajetória semelhante. Nascido na Holanda e tendo imigrado para a Austrália com a família, ele também era um ex-aluno da St. Andrews, onde chegou a ser capitão de esportes. Em 2023, ele havia consolidado a sua posição na escola como treinador de cricket e hóquei, além de ocupar o cargo de confiança de coordenador noturno, e essa função lhe conferia acesso irrestrito às instalações da escola, fora do horário comercial, uma chave mestra para o que viria a acontecer. Aos olhos da administração e dos pais, ele projetava a imagem de um jovem responsável, integrado e prestativo, uma fachada que ocultava uma realidade psicológica muito mais sombria. Em meados de 2023, a relação profissional entre Lily e o Paul evoluiu para um envolvimento romântico. Para Lily, tratava-se de um namoro casual, uma exploração natural entre dois jovens colegas de trabalho que compartilhavam o mesmo círculo social. O relacionamento durou apenas 5 semanas, mas esse breve período foi suficiente para revelar uma dinâmica profundamente perturbadora. Desde o início, o comportamento do Paul não foi de um parceiro, mas de um monitor. As investigações posteriores revelariam que a relação foi marcada pelo que especialistas e legistas classificaram como controle coercitivo. O Paul demonstrava uma necessidade patológica de saber o paradeiro da Lily a todo momento e ele utilizava a tecnologia como uma ferramenta de vigilância, monitorando obsessivamente a localização dela através do recurso de mapa do aplicativo Snapchat, e a vigilância digital era acompanhada por invasões físicas de privacidade. E o Paul acessava o telefone celular da Lily, lendo suas mensagens privadas e vasculhando seu histórico de comunicações, e ele submetia a interrogatórios constantes e degradantes sobre seu passado, demonstrando um ciúme retroativo e infundado em relação a ex-namorados. Ele exigia validação inconstante e tentava isolá-la, criando um ambiente de sufocamento emocional, percebendo a toxicidade dessa dinâmica e recusando-se a ser controlada. A Lily tomou a decisão de encerrar o relacionamento na primeira metade de outubro de 2023. Só que para o Paul, o término não foi aceito como uma decisão autônoma da Lily, mas interpretado como uma humilhação intolerável. A rejeição desencadeou uma transição imediata e perigosa em seu comportamento e ele passou de namorado controlador para um perseguidor metódico. A semana que antecedeu o crime foi marcada por uma atividade frenética e calculada. O Paul começou a utilizar o serviço de compartilhamento de carros GoGet para alugar veículos, e a escolha por carros alugados em vez de seu próprio veículo ou transporte público indicava uma tentativa deliberada de evitar o reconhecimento e dificultar o rastreamento de seus movimentos. Aí, com esses veículos, ele realizou múltiplas viagens noturnas até o subúrbio de Corgan Bay, na zona sul de Sydney, onde a Lily residia com sua família. A polícia confirmou que o Paul esteve nas imediações da casa da Lily em pelo menos 7 ocasiões distintas após o término.
Nessas vigílias noturnas, ele não apenas observava a casa, ele catalogava a vida dela. As autoridades encontraram um caderno pertencente ao Paul, contendo anotações manuscritas detalhadas. Nessas páginas, ele havia registrado as placas e os modelos dos carros estacionados na rua da Lily, bem como os horários de chegada e saída dos vizinhos e da própria família James. Ele estava mapeando a rotina local, procurando padrões e vulnerabilidades, comportando-se como um predador, estudando o terreno. Paralelamente à vigilância física, o Paul iniciou a preparação logística para o homicídio e no dia 17 de outubro, imagens do circuito interno de segurança capturaram sua presença em uma loja de ferragens da rede Mitre e o vídeo mostra o Paul caminhando calmamente pelos corredores até a seção de ferramentas manuais e tal, e aí diante da prateleira de martelos. Ele não agiu com pressa. As imagens registraram o momento em que ele pega diferentes modelos de martelo, pesando-os na mão, testando a empunhadora e simulando o balanço do golpe no ar. Ele avaliou a capacidade de dano de cada ferramenta antes de selecionar um martelo específico e prosseguir para o pagamento. A frieza dessa compra, feita dias antes do ato, seria uma das provas centrais da premeditação. A preparação do Tijan não se limitou à compra da ferramenta e à vigilância externa. Ele utilizou seu acesso privilegiado à St. Andrews Cathedral School para ensaiar o crime no próprio local onde pretendia executá-lo. O sistema de segurança da escola gravou o Paul nos corredores da instituição, fora do horário de pico, nos dias que antecederam o falecimento da Lily. Nas filmagens, ele aparece caminhando em direção à área do ginásio e dos vestiários, segurando o martelo que havia comprado. As câmeras registraram movimentos em que a polícia descreveu como ensaios, e o Paul praticava a abordagem furtiva. Ele se aproximava das portas dos banheiros e subitamente avançava com velocidade para dentro dos recintos, simulando uma emboscada. Ele repetiu esses movimentos, refinando a mecânica do ataque para garantir que a vítima não tivesse chance de reação. Além do ensaio físico, ele manipulou o ambiente e ele foi visto posicionando placas amarelas de sinalização com os dizeres limpeza em andamento, em frente a determinados banheiros do complexo esportivo. Essa ação não tinha qualquer propósito funcional de limpeza, era uma tática para criar um funil. Ao bloquear o acesso a outras instalações, ele pretendia forçar a Lily ou garantir que ela utilizasse um banheiro específico e aquele que havia escolhido como o local mais isolado e taticamente vantajoso para o ataque. Então, a quarta-feira, dia 25 de outubro, transcorreu como um dia letivo normal. A escola estava cheia de alunos e atividades, e tanto Lily quanto o Paul cumpriram suas obrigações profissionais. À medida que o fim da tarde chegava e os alunos deixavam o prédio, a escola mergulhou no silêncio característico do horário noturno. Aí, por volta das 19, a Lily James ainda estava na escola, finalizando suas tarefas relacionadas aos equipamentos do polo aquático, e ela estava na área do ginásio, um local que conhecia intimamente, e as câmeras de segurança capturaram o momento em que ela, carregando seus pertences, dirigiu-se ao banheiro do ginásio. E ela estava sozinha, e até aquele momento a rotina parecia inalterada. Segundos após a entrada da Lily no banheiro, o Paul entrou no campo de visão da câmera e ele caminhava com determinação seguindo o trajeto dela. E ele não hesitou na porta, portando o martelo possivelmente oculto em suas roupas ou em uma bolsa até aquele instante. E entrou no banheiro logo atrás dela. O que ocorreu dentro daquele espaço confinado foi reconstruído através da análise forense da cena do crime e da autópsia, longe de qualquer testemunha. Paul atacou a Lily com violência extrema e o legista contabilizou dezenas de golpes desferidos com um martelo, concentrados predominantemente na região da cabeça e do pescoço, causando traumatismo craniano catastrófico. A análise do corpo da Lily revelou ferimentos defensivos significativos em suas mãos e braços, indicando que ela estava consciente no início do ataque e lutou desesperadamente por sua vida, tentando bloquear os golpes de um agressor armado. Após o ato brutal, o Paul não fugiu imediatamente. O registro das câmeras de segurança mostra que ele permaneceu dentro do banheiro por mais de uma hora e ele ficou trancado no pequeno espaço junto ao corpo da Lily James, das 19h10 até as 20h47. Durante esse longo intervalo, o Paul realizou uma ação de manipulação psicológica destinada à família da vítima. Às 20h40, ele utilizou o telefone celular da Lily para enviar uma mensagem de texto ao pai dela, Jamie James, e a mensagem foi redigida para parecer que vinha da própria Lily.
mas o conteúdo era estranho e alarmante. O texto solicitava que o pai fosse buscá-la na escola para levar alguns equipamentos para casa, mas incluía uma instrução específica e perturbadora: não ligue e não pergunte por quê. Essa mensagem serviu a um propósito duplo e cruel. Primeiro, tentou criar um álibi temporal sugerindo que a Lily ainda estava viva às 20h40. Segundo, ao instruir o pai a não ligar, o Paul tentava ganhar tempo, evitando que o telefone da Lily tocasse dentro do banheiro enquanto ele ainda estava lá, ou impedindo que a família acionasse a segurança da escola imediatamente. O pai da Lily, preocupado com toda a mensagem, dirigiu-se à escola, mas a manipulação do Paul já havia garantido o atraso na descoberta do crime. Às 20h47, as câmeras registraram o Paul saindo do banheiro, e ele caminhou pelos corredores desertos, dirigiu-se ao estacionamento e entrou em seu carro. Ele deixou a St. Andrews para trás, dirigindo para a noite de Sydney. O Paul guiou o veículo em direção à zona leste da cidade, especificamente para o subúrbio de Van Close, e o seu destino era a reserva do Diamond Bay. Este local, famoso por suas paisagens costeiras dramáticas, é caracterizado por falésias íngremes que caem verticalmente sobre as rochas e o Oceano Pacífico. À noite, a área é escura, isolada e dominada pelo som das ondas. Ao chegar a Diamond Bay por volta das 21h, a prioridade imediata do Paul foi se livrar do martelo, e ele caminhou até uma lixeira pública localizada na área do parque e descartou o martelo que havia utilizado. A recuperação posterior dessa ferramenta pela polícia continha o DNA da vítima, continha o DNA dele, e seria uma peça fundamental para fechar o ciclo probatório. Nas horas seguintes, o Paul permaneceu nas áreas das falésias. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a preocupação da família formava em pânico. O pai da Lily havia chegado à escola, mas não encontrou, e o silêncio dela e a ausência de respostas às ligações subsequentes desencadearam o acionamento da polícia. Aí, às 23h49, quase 4 horas após o homicídio, o Paul fez seu último contato com o mundo. Ele utilizou seu celular para discar 000, o número de emergência da Austrália. A gravação da chamada revela um homem em estado de calma aparente e dissociação. Paul não demonstrou pânico nem remorso explícito. Ele forneceu ao operador uma informação precisa e técnica, relatou que havia um corpo no banheiro do ginásio da escola e afirmou que a situação precisava ser investigada. E ele não disse, eu tirei a vida dela. Ele não se identificou pelo nome, ele apenas relatou o fato consumado, como quem reporta uma ocorrência administrativa, e então encerrou a ligação. A reação das autoridades foi imediata. Com base na informação percebida, viaturas da polícia de Nova Gales invadiram a escola no centro de Sydney pouco depois da meia-noite. E os oficiais dirigiram-se ao ginásio e, ao entrarem no banheiro, encontraram um cenário devastador. O falecimento da Lily foi confirmado no local e a escola foi imediatamente isolada e declarada cena do crime. Simultaneamente, a polícia rastreou a triangulação da chamada do celular feita pelo Paul, e o sinal apontava para uma torre que cobria a área de Van Close, e unidades táticas, incluindo esquadrão aéreo e equipes de resgate, foram despachadas para Diamond Bay. Ao chegarem ao topo das falésias, os policiais encontraram apenas vestígios e uma mochila contendo pertences pessoais estava abandonada perto da beira do precipício. Paul não estava à vista. As buscas continuaram durante a madrugada, com helicópteros iluminando o oceano agitado e as rochas abaixo, mas sem sucesso imediato. A caçada humana pelo Paul estendeu-se pelos dias seguintes, dominando as manchetes nacionais, e finalmente equipes de resgate localizaram e recuperaram um corpo preso nas rochas base das falésias de Diamond Bay. A identificação formal confirmou que se tratava. Então a perícia concluiu que ele havia tirado a própria vida saltando do penhasco logo após efetuar a ligação para o serviço de emergência. O caso foi encerrado do ponto de vista criminal, com o falecimento dela, sendo ele o único suspeito. Só que o processo legal continuou através do inquérito colonial. Em novembro de 2025, a Legista Estadual apresentou suas conclusões oficiais. O relatório foi contundente ao classificar o falecimento da Lily não como um crime passional impulsivo, mas como um homicídio premeditado enraizado na violência doméstica. A legista destacou que cada etapa do processo, desde o monitoramento via Snapchat e as anotações no caderno até a compra do martelo e os ensaios no corredor da escola, evidenciavam uma intenção clara e calculada.
O veredito oficial estabeleceu que o Paul, movido por uma necessidade de controle total, incapaz de aceitar a autonomia da Lily em terminar o relacionamento, planejou meticulosamente a destruição dela. A tragédia tornou-se um marco doloroso na história criminal da Austrália, expondo como um controle coercitivo, muitas vezes invisível para quem está de fora, pode escalar para a violência letal nos ambientes mais insuspeitos. Oi, eu tô aqui. O que é que eu preciso dizer para te convencer a adquirir o meu livro se você ainda não fez? Perfeito Estranho, Uma Dobra Meia-Noite, é um suspense como nenhum outro. Aqui não tem apenas uma história inédita, mas tem uma abordagem multifocal. O que é que você sabe sobre o seu passado? Eu não estou falando do seu passado autobiográfico, a história que você conhece, mas eu estou me referindo às heranças geracionais, aquelas que podem estar influenciando a sua vida e desencadeando respostas que você não faz nem ideia e não consegue exercer controle. Um passado não processado pode voltar de formas distintas e tenebrosas, especificamente na história, através de um serial killer que está em busca de justiça, ortogado por um dom inimaginável de prever o futuro. O pesadelo está a um passo de distância em uma reviravolta que vai te deixar de queixo caído. Você pode apostar, pode tentar prever, pode consultar especialistas, mas você não vai descobrir a reviravolta e não vai vê-la chegando até que ela aconteça. E eu te desafio a ser surpreendido nesse livro escrito em formato roteiro, pois a leitura é muito fluida, as descrições são muito específicas, então o livro ele vai embora em uma tacada só. E se você adquirir comigo, você pode levar o livro autografado se você quiser. Eu faço envio para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. O livro vai com brindes exclusivos, esses marcadores que você está vendo aí na tela. E se prepare para essa jornada, porque nessa história o serial killer está com as horas contadas. Você pode adquirir o livro pelo meu site aqui comigo, comentando, pelo Telegram ou pelo Instagram. O link para adquirir pelo site está fixado aqui no primeiro comentário. E o livro também já está disponível em e-book e no Kindle. É sempre chocante quando você vê uma história como essa e vê que a pessoa, ela não apenas tira a vida de outra pessoa, mas ela também acaba se exterminando no processo. O que traz um indicador de perigo muito claro, que se ele já tinha uma convicção lúcida desde o princípio de que o término desse relacionamento também significava o término de sua vida, então essas pessoas são extremamente perigosas em um nível que, pressentindo-se essa intenção e possibilidade, você tem que realmente correr sem olhar para trás. Acontece que essas circunstâncias são completamente difíceis de prever e até mesmo de protegerem o aspecto legal, por isso que as leis de perseguição tendem a ser um pouco mais frágeis, só que muitas vezes as possibilidades elas não estão embasadas em um comportamento desviante o suficiente para uma punição da lei, mas sim por um padrão desorganizado ou organizado de vigilância, sem contar a perturbação interna, que essa não consegue ser mensurada pela justiça ou oficial. E aí eu me pergunto o que é que se passava na mente desse rapaz, de onde ele veio, qual era o histórico dele, por que emocionalmente ele apostou todas as fichas nesse relacionamento e não conseguiu ver a possibilidade de encontrar algo melhor em outro lugar. São tantas distorções cognitivas envolvidas que você fica assim abismado, um pensamento dicotômico, se ela não ficar comigo, não vai ficar com ninguém, talvez até mesmo uma inferência arbitrária em que ele olhou para esse término e pensou, poxa, isso significa que eu nunca mais vou encontrar alguém que eu ame tanto como ela? E nesse caso ele acreditava, né, que amava, porque o amor significa renunciar. Se você ama mesmo essa pessoa e ela não é feliz com você, então você vai abrir mão dela, liberá-la para que ela seja feliz do jeito dela. Mas são perspectivas distorcidas que muitas vezes embasam condutas ainda mais problemáticas em alguém que possui uma ficha, um histórico limpo. Por isso é sempre importante avaliar as crenças que você tem sobre o mundo e sobre si mesmo. Fazer uma verificação do que você tem sentido e do que você pensa e talvez fazer um balanço se essas crenças realmente são como são ou se são como você sente que são. Porque muitas vezes o que sentimos e o que realmente é não correspondem a um mesmo direcionamento, pode haver diferença. E às vezes, e eu vejo inclusive na verdade, as pessoas com crenças tão rígidas que acabam se isolando e perdendo oportunidades únicas na vida e no mundo. Eu acredito que você
pode ter sofrido alguma decepção amorosa, mas o mais importante é saber que a decepção, por mais horrível que foi e angustiante, decepcionante, até mesmo desestruturante, representa um momento da sua vida, mas não a sua história inteira. O término de um relacionamento não significa o término de uma vida, a menos que você permita. Lembre-se que você pode encontrar uma nova história em um outro lugar ou construir essa história com outra pessoa. Não se permita ser controlado pela dor, porque quando ela estabelece domínio, ela cega, corrói e manipula, fazendo com que tudo que você observe seja lido pelas lentes dela. E a dor em si mesma não tem um fim. Ela se alimenta das próprias experiências. Mas a dor acolhida e tratada adequadamente pode ser descarregada dentro de um sistema natural, em que eu sinto algo hoje e amanhã não sinto mais. Porque há diferença entre dor acolhida e dor adotada. Na adoção, eu faço dessa dor o centro da minha vida. No acolhimento, eu dou para essa dor o que ela precisa. Escuta, atenção e cuidado. E então, abertura para a liberação de um momento que não vai mais ficar preso dentro de mim. Se você está cansado, desanimado, sentindo que suas forças estão no limite, eu te convido a ouvir a canção do meu livro, Não Desista. É uma música que é integrante desse suspense. Já está disponível aqui no YouTube, tem um link fixado no primeiro comentário. Também disponível em todas as plataformas digitais para você ouvir e sentir essa música, dando um fôlego novo para que você enfrente um novo dia. No livro, o pesadelo está a um passo de distância, mas na música, tudo está a um passo de distância. Inclusive a resposta que você tanto espera. Espero que essa canção fale com você, transforme o seu dia, impulsionando a ir adiante e dar mais um passo. Não deixe de ouvir, não desista e de conhecer meu livro Uma Dobra Meia-Noite. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!